Bem, alunos, vamos continuar com essa nossa segunda aula, com o nome Origem da Filosofia. E é sempre bom a gente fazer um breve resumo do que nós vimos anteriormente. Então, a gente viu que existe algo chamado atitude filosófica. Essa atitude filosófica ela parte de dois princípios, em que o primeiro princípio é o tudo que sei é que nada sei. E o segundo princípio é o conhece-te a ti mesmo. Esses dois princípios foram usados pelo Sócrates e foram tomados como modelo da metodologia filosófica. Nós vimos que há um problema inicial nessa busca da filosofia, porque se parte da ideia de que o ser humano é um prisioneiro e exatamente aquilo que prende o homem, o que torna o homem um prisioneiro, é exatamente a ignorância. E aquilo que faz com que o homem se liberte seria a sabedoria. Então, o problema é que para se chegar à sabedoria, quer dizer, nesse processo de chegar à sabedoria, nós temos um grande obstáculo, e esse obstáculo ele é multifacetado, ele tem múltiplas formas que ele se apresenta. Quer dizer, cada filósofo, ao longo do tempo, vai apresentar esse obstáculo de uma forma diferente, ou vai ter um conceito diferente sobre esse obstáculo. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que esse obstáculo são as crenças, as nossas crenças. Poderia chamar o livro chama de crenças costumeiras ou crenças cotidianas. Basicamente é o quê? Aquelas informações que o ser humano tem e que ele obteve ao longo da sua vida, e são informações que não foram conferidas, não foram checadas, não foram verificadas. Então, a filosofia, no primeiro momento, o que ela se propõe exatamente é conferir ou verificar essas crenças. Então, entendendo essa crença como sendo um obstáculo, a primeira coisa que o filósofo, aquele candidato à filosofia, deve fazer é exatamente pôr em suspenso essas crenças, exatamente para levar todas essas crenças, não apenas uma, mas todas essas crenças, a uma verificação, a uma prova. Então, isso aí é o que fala o capítulo 1. O capítulo 2 mostra como é que se faz esse processo de superação das crenças. Então, basicamente, o que se chamaria de atitude filosófica ou atitude crítica. Então, a gente pode dizer que a atitude filosófica ela se resume a 3 movimentos. O movimento de análise, o movimento de reflexão e o movimento de crítica. Em que, no caso da primeira, que é a análise, nós temos uma espécie de divisão do objeto, se esse objeto for possível de ser dividido, em que você vai verificar todas as partes que compõem esse objeto, vai ter uma espécie de visualização, ou que seria também no final dessa visualização, seria exatamente o que a gente chama de conceito, e você vai traduzir esse objeto em palavras. E traduzido esse objeto em palavras, você vai compor um conjunto que a gente chamaria também de proposições. São afirmações sobre o objeto em que você vai encadear essas proposições ou essas afirmações de tal modo que essas afirmações não podem contradizer uma outra. Isso seria o primeiro ponto, que seria a análise. A reflexão, que seria o segundo, ela envolve não apenas um primeiro teste do objeto, porque aí o próprio ser humano que está fazendo, ou o pensador que está fazendo essa análise, ele vai se colocar em questão também. Então ele vai conferir se as capacidades dele, se as faculdades dele estão funcionando adequadamente. Quer dizer, será que a minha sensibilidade está adequada? Quer dizer, não há algum tipo de problema na minha sensibilidade, minha visão, meu tato,
meu paladar, ou as minhas faculdades mesmo. Por exemplo, a minha memória. Será que a memória não está me falhando? Será que eu posso confiar na minha imaginação? Ou coisa assim. Então, veja, checada, conferido. Esse seria o segundo momento, quer dizer, o próprio pensador se colocando como também como problema, como objeto de estudo, ele está apto para realizar essa segunda fase, que seria a reflexão. E o terceiro movimento, que é o que seria a crítica, já seria o seguinte: quando você compõe todas essas afirmações, você vai ter o que a gente chamaria de conceito do objeto que nós estamos estudando. Então, esse conceito, ele tem que ser verificado. E aí, claro, o próprio pensador, ele pode fazer essa verificação, assim como ele pode, por exemplo, entregar para outra pessoa fazer essa conferência. Então, isso a gente chamaria de terceiro movimento, que seria a crítica. Então, feito esse breve resumo, vamos agora para o objeto mesmo dessa aula, dessa nossa segunda aula, que é a origem da filosofia. Então, já se sabe que foram os gregos, os grandes inventores da filosofia. E aí, de onde partiu essa necessidade para essa nova forma de conhecimento? Chegou, no final de tudo aqui, a filosofia surgiu quando alguns pensadores, e aí nesse caso são pensadores gregos, se deram conta de que a verdade do mundo, dos humanos, não era algo secreto, misterioso, que precisasse ser revelado por divindades, alguns escolhidos. Então, qual é a ideia que está aqui? É que, até então, se acreditava que o conhecimento da realidade era inacessível para o ser humano. Que o conhecimento da realidade era algo próprio apenas da divindade. Só os deuses poderiam conhecer a realidade. O ser humano estava impedido de conhecer. Ora, esse impedimento do conhecer é o seguinte: não é que eu não possa ter a verdade ou deter a verdade de algum modo. Nesse caso, poderia. O problema é conseguir por seus próprios meios. Quer dizer, o ser humano não poderia conseguir por seus próprios meios esse conhecimento. Ora, e se ele não podia, por dos seus próprios meios, obter esse conhecimento, de que forma é que ele poderia? Sim, apenas por que a gente chamaria de revelação. Então, os próprios deuses, pela sua própria vontade, poderiam escolher um ser humano para dizer para ele algo sobre a realidade, um aspecto, ou até a realidade toda. Nesse sentido, a gente pode dizer que, até então, como eu disse, não existiam os filósofos. Não existiam. Era o que no mundo judaico eles chamavam de profetas. Entre os gregos, eles chamavam de poetas, chamados poetas rapsodos. Eram aqueles que ouviam a verdade dos deuses e, memorizando essa verdade, relatavam para os outros seres humanos. Então, o Pitágoras, como já foi dito na aula anterior, é a pessoa, o primeiro pensador que sintetizou, né, o que seria a filosofia. Então, aqui está uma maneira de definir. É claro que cada versão ou cada tradução diz de uma maneira. Aqui seria apenas uma delas. Então, o que é? O que é a filosofia? Seria uma forma de conhecimento capaz de explicar as diversas mudanças e maravilhas que ocorrem na natureza. Deixa eu ver interessante aqui, né, nessa definição, que ela já está mostrando o seguinte, que essa coisa que nós queremos conhecer, que nós seres humanos queremos conhecer, nós já estamos sabendo de algo dela. É que ela passa por mudanças. Então, as coisas, elas são o que são, mas isso que ela implica já nessa interioridade da existência, nessa interioridade do ser, o que a gente chama de mudança. Então, a filosofia é aquilo que dá conta não apenas do que é, mas também do que é daquilo que muda. O Tales de Mileto é atribuído a ele
exatamente esse modo novo de pensar, que, como eu disse, quer dizer, como antes era colocado que o ser humano era incapaz de, por si próprio, chegar ao conhecimento, ou utilizando aquilo que seriam as faculdades do ser humano para chegar ao conhecimento, a gente pode dizer que, historicamente falando, Tales de Mileto foi o primeiro a romper com essa ideia que predominava, não apenas na Grécia, mas também nos outros povos anteriores. Então, o que o Tales fez? Ele quis encontrar um elemento a partir do qual todos os outros viriam como consequência, viriam como derivado. Quer dizer, seria um elemento que seria originário, e aí veja que essa ideia de originário seria o seguinte: não tem uma coisa anterior a ele, ele seria o primeiro. E por ser o primeiro, ele é inexplicável. Ele, por si mesmo, ele só pode ser compreendido como algo evidente. Ele não pode ser explicado, porque se ele tiver que ser explicado, é claro que vai ter uma coisa que é anterior a ele. E nesse caso não tem. E, nesse sentido, a gente sabe que esse elemento que ele atribuiu como sendo originário, ele falou que era de água. E, dessa maneira, ele já mostrou qual o grande objetivo inicialmente qual era o grande objetivo da filosofia, que é uma palavrinha que nós chamamos de cosmologia. Quer dizer, eu quero estudar o que é cada coisa e quero estudar a relação que essas coisas têm umas com as outras, e estendendo essas relações até a totalidade das relações de todas as coisas. Isso seria uma espécie de uma grande correlação, ou compreendendo que todas as coisas estão relacionadas entre si, e todas as coisas seria uma grande correlação, e isso aí vai gerar uma palavra que os gregos resumiam todas essas relações, todas essas correlações, que seria o cosmos. Então, nesse sentido, a filosofia nasce como uma cosmologia, quer dizer, o estudo do cosmos, entendendo a palavra cosmos como sendo a harmonia, essa correlação unitária de todas as coisas. Aí você vê a palavra cosmologia, vem de duas palavras, a palavra cosmos, que podemos traduzir como mundo ordenado e organizado, e a palavra logia, a gente pode traduzir por pensamento racional, discurso racional, conhecimento, em alguns casos pode se colocar também como teoria, e com a conclusão de que a filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. E esse pensamento filosófico, ele vai ter em sua origem uns traços que a gente poderia chamar de traços principais. Então, o primeiro traço seria o que a gente chama de tendência à racionalidade. Isto é, a razão, e somente a razão, com seus princípios e regras, é o critério da explicação de alguma coisa. Então, vamos entender aqui, a razão é o que a gente poderia chamar de o grande diferencial do ser humano. Então, vamos entender que essa palavra razão é uma palavra em português, que vem do latim, a palavra latina ratio, mas essas duas palavras, a relação que elas têm com a palavra grega é a palavra logos. Então, a palavra grega aí seria logos. E aí vamos entender que a palavra logos, ela significa não apenas a faculdade que o ser humano tem, mas aquilo que é para além dessa faculdade, e que é exatamente a linguagem. Veja que a razão, no caso, como faculdade, o que ela faz é veicular a linguagem. Quer dizer, é como se a linguagem não é uma coisa que é própria do ser humano, ela está incorporada ao ser humano, mas ela não é própria, quer dizer, ela não pertence apenas ao ser humano. Quer dizer, a linguagem, ela se estende à totalidade do que existe. A gente pode dizer, mais ainda, que a linguagem, ela é o próprio fundamento da realidade, é o próprio fundamento da existência. Quer dizer, aquilo que existe, antes de existir, é a linguagem. E a linguagem é que é a causa da própria existência. Então, essa linguagem, ela está em tudo. Ela está nas coisas e também está no homem. Então, no homem, ela está como faculdade. Então, essa é a faculdade de dizer as coisas. Então, nesse sentido, quando a gente fala de tendência à racionalidade,
Quer dizer, o ser humano, compreendendo que ele pode dizer as coisas, aí, reparem o que foi dito anteriormente, quer dizer, ele atribui a si esse poder, né? O poder de dizer as coisas. Então, outros podem dizer, os deuses podem dizer as coisas, poderiam, mas nesse caso, o ser humano entende que ele, por si mesmo, né? Por ele ter o Logos, ele tem esse poder de dizer as coisas, de explicar as coisas. Então, essa é a ideia desse primeiro traço da filosofia, que é a tendência à racionalidade. O segundo é a tendência a oferecer respostas conclusivas para os problemas. Isto é, diante de um problema, a sua solução é submetida à análise, à crítica, à discussão e à demonstração. Nunca é aceito como verdade qualquer afirmação se não for racionalmente associada a uma prova de que é verdadeira. Então veja que a gente já viu isso, né, na aula passada, que se refere exatamente àquele terceiro item, que é a reflexão e a crítica. Então qualquer afirmação tem que passar pela reflexão e tem que passar pela crítica. Isso é exatamente o segundo traço da filosofia. O terceiro é a exigência de que o pensamento apresente suas regras de funcionamento. Quer dizer, o filósofo é aquele que justifica suas ideias, provando que segue regras universais do pensamento. Então, entendendo aí, como eu disse, a filosofia não tem jeito de você não partir de um movimento subjetivo. Quer dizer, quem faz esse tipo de movimento estritamente objetivo é exatamente a ciência. A filosofia vai ser também objetiva, mas num primeiro momento é impossível para o filósofo partir já da objetividade. Ele parte de uma subjetividade. Quer dizer, é como se fosse a visão que ele tem do mundo. Então o que ele vai fazer agora a partir dessa visão? Ele vai tentar traduzir essa visão em linguagem. E o objetivo é que essa subjetividade inicial ela se transforme numa objetividade. Então a ideia é que, como eu disse, né, ele vai, para isso, ele vai estabelecer como se fosse as regras. Para quê? Para que o outro possa, seguindo essas regras que ele estabeleceu, chegar àquele resultado. Se você se verificar, você vai ver que a ciência faz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você tem um conjunto de regras que cada ciência estabelece e aquele cientista vai para que ele confira uma determinada investigação ou um determinado experimento, ele vai ter que seguir exatamente as regras, né, que foram ou foram colocadas pelos cientistas ou foram seguidas pelo cientista, e é só assim que ele pode chegar à conferência do que está sendo estudado. Então, para os gregos, é uma lei universal do pensamento que a contradição indica erro ou falsidade. Quer dizer, veja que quando o filósofo, o pensador, está analisando, refletindo, criticando o objeto, nesse processo, as afirmações que vão ser feitas para a coisa, elas não podem contradizer, elas não podem se contradizer entre si. Então, eu não posso dizer que algo está em um lugar e está no outro lugar ao mesmo tempo. Isso seria uma contradição, ou que uma coisa é algo e é outra coisa também ao mesmo tempo. Também seria uma contradição. Então, nesse sentido, supondo que o filósofo dissesse isso, ele teria que explicar como é que seria possível que algo estivesse num lugar e no outro ao mesmo tempo, ou tivesse uma forma ou outra ao mesmo tempo. Ele teria que explicar isso. A gente viu que até hoje não se conseguiu explicar algo nesse sentido. Isso que a gente chamaria de contradição, e nesse caso isso é uma lei universal. Não se pode contradizer. Quando você está descrevendo o objeto de estudo, essa descrição não pode ter dentro dela mesma uma contradição. Então, uma contradição acontece quando eu afirmo e nego ao mesmo tempo algo sobre a mesma coisa, dentro de uma determinada relação. E assim, quando uma contradição aparecer numa exposição filosófica, ela deve ser considerada falsa. Então, isso é uma exigência do pensamento filosófico, e isso faz parte de um traço também principal do pensamento filosófico. O quarto, a gente chama de recusa de explicações pré-estabelecidas.
Isso parte exatamente do que aconteceu. Como eu disse, né, mais atrás, a filosofia ela como que nasce contra o mito. E aí entendendo o mito como sendo uma informação que eu recebi de outro, ou de outro homem, ou de um Deus. Então a filosofia ela parte do ponto que mesmo que essas afirmações ou essas explicações tenham existido, ele parte de que, no mínimo, essas explicações têm que ser colocadas em suspenso. Elas só podem ser assimiladas ou se colocar como adquiridas, como sendo um bem dele, depois que passar pelo processo de julgamento e prova, né, pela verificação. Então, o que diz esse trato é exatamente isso: recusa de explicações pré-estabelecidas, exigência de que, para cada problema, seja investigada e encontrada a solução própria, exigida por ele, de acordo com o modo como ele é colocado. Então, fica claro aí que é como se cada coisa, em tese, ela seria um problema em si mesma, e a solução que deve ser encontrada para essa coisa é uma solução que é própria apenas para ela. Quer dizer, aí, entendendo que se você pegar a coisa do ponto de vista individual, ela é singular. E sendo singular, aquilo que se diz, ou que pode ser dito a coisa, também seria singular. É claro que a gente sabe, e aí foi descoberto mais logo em seguida, é que entre as coisas existem certos padrões. Então eu posso colocar, por exemplo, as coisas dentro de uma espécie de conjunto, ou dentro de uma categoria. Então você pega o leão e o jacaré, por exemplo, né, você coloca entre os animais. E aí você teria um animal como sendo uma espécie em que os certos indivíduos vão ser distribuídos aí. Então esse é o quarto traço. O quinto traço é exatamente o que eu acabei de falar agora, que é essa capacidade de generalização. O que seria isso? Ele mostra como uma explicação que tem validade para muitas coisas diferentes. Porque, sob a variação percebida pelos órgãos do nosso sentido, o pensamento descobre semelhanças de identidade. Então, quando eu olho, como eu citei agora, o jacaré e o leão, o que eu verifico? Que há algumas coisas, algumas semelhanças, né, e algumas identidades entre essas duas coisas que eu estou analisando. Então, é possível encontrar algo que é semelhante a essas duas coisas? Aí se viu é que sim, é possível. E aí se encontrou essa ideia, por exemplo, do animal, que é uma maneira de eu abrigar numa ideia, quer dizer, numa palavra, essas duas coisas que se apresentam para que eu as estude. A sexta é a capacidade de diferenciação, isto é, de mostrar que fatos ou coisas que aparecem como iguais ou semelhantes são, na verdade, diferentes, quando examinados pelo pensamento ou pela razão. E essa capacidade racional é exatamente a análise. Então veja que isso tanto se refere a uma coisa em si, a um objeto somente, como se refere a quando eu estou estudando vários objetos. Por exemplo, dá um exemplo em relação ao ser humano. E uma das maneiras, né, da gente dividir o ser humano, ou, por exemplo, quando eu estou estudando o corpo do homem, a gente diz assim, ó, o homem tem cabeça, tronco e membros. Seria uma maneira de eu fazer uma primeira divisão. Então, por exemplo, você pode dizer também, existe o sistema sanguíneo, existe a pele, existe os órgãos, cada órgão tem o seu modo próprio de funcionamento, ou quais são as relações que cada órgão tem com os outros. Então você vê que nesse momento aqui, ou nesse traço, é diferente do anterior, porque no anterior o que se queria era exatamente buscar uma palavra que unificasse o que se está estudando. Aqui nós estamos fazendo o contrário, que a gente está vendo aqui. É possível você fazer análise, é possível você dividir essa coisa que eu estou estudando, e aí eu vou como que atribuindo nomes a essas divisões, de tal modo que nesse processo, sempre compreendendo que nesse processo não pode haver contradição. Quer dizer, no final eu tenho que encontrar uma maneira de unificar. Mesmo que eu esteja, como eu disse, dividindo, eu tenho que manter essa possibilidade de obter o que seria essa unificação. E é isso. Então, com isso a gente viu esses traços e
próxima etapa agora a gente vê o seguinte: quais foram os fatos históricos que marcaram o nascimento da filosofia? Então é claro que a gente poderia começar de qualquer um, mas normalmente eles costumam citar as viagens marítimas. Os gregos, eles não eram os únicos, se dizia também que antes dos gregos tinham os fenícios que viajavam, mas os gregos eles dominaram essa técnica das viagens marítimas, e isso propiciou a eles conhecer outros povos, e com isso, exatamente o que está escrito aqui, né, ele permitiu aos gregos descobrir que os locais em que os mitos diziam ser habitados por deuses, titãs, heróis, eram na verdade habitados por outros seres humanos, e que nas regiões dos mares que os mitos diziam ser habitadas por monstros, seres fabulosos, não havia nenhum dos dois. Então as viagens produziram o que ele chamou de desencantamento, ou a desmistificação do mundo, que passou assim a exigir uma nova explicação sobre sua origem. Então, como eu disse, antes dessas viagens, o que as pessoas de uma determinada cidade sabiam sobre o que tinha para além dessa cidade? O que os outros vinham e diziam. Ou então, um determinado poeta dizia que tinham ouvido dos deuses e relatavam, e esse relato é o que nós chamamos de mito. Ora, com isso, as pessoas que viviam apenas na cidade, o que elas tinham do que estava para além dessa cidade era uma coisa imaginada, um objeto, digamos assim, que foi construído pela imaginação. Eles não tinham visto, presenciado. E aí, é claro que, como a gente sabe, né, tinham o que é chamado os mitos, eles falavam que nos mares tinham os monstros, ou para além dos mares existiam outras terras, que outros tipos de seres viventes, inclusive não humanos, viviam lá e tal e tal. Isso a gente chama, essa coisa imaginada, nós chamamos de encantamento. E, então, nesse sentido, essas viagens marítimas, elas produziram exatamente o desencantamento, ou desmistificação. Então, aquela pessoa que ia na sua viagem e voltava, ele dizia, olha, não encontrei nenhum monstro, não encontrei nenhum ser fabuloso e tal, e isso começou a produzir nos gregos ou na grande essa ideia de que o seguinte, olha, então se não tem isso, então o que é? Né? Então como é realmente? E aí nesse sentido é que veio essa ideia de que é o próprio ser humano agora que vai ter que explicar por que existe esse mar, por que existem outras terras, o que tem lá. Então assim, é o próprio ser humano que vai ter que dar uma explicação para isso. Segundo, é o que a gente chama de invenção do calendário. O que é o calendário? É a forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia, né, os fatos importantes que se repetem e que revelam, com isso, uma capacidade de abstração nova, uma percepção do tempo como sendo algo natural, e não como uma força divina e incompreensível. Veja que a invenção do calendário, ela deu ao homem um grande poder, que é o poder de controlar o tempo. Então veja que quando se eu tenho as estações, por exemplo, eu posso indicar qual é o melhor tempo, por exemplo, para plantar, qual é o melhor tempo para colher. E o fato de se ter inventado esse calendário deu ao homem exatamente, quer dizer, que a natureza tinha os padrões, e esses padrões podiam ser compreendidos, e para além de ser compreendidos, se podia ter um certo controle sobre esses padrões. Então a gente pode dizer que a invenção do calendário foi muito importante também para o nascimento da filosofia. O outro é a invenção da moeda. Se verificar, né, a gente vê o seguinte, que tanto o calendário, né, como a moeda, eles têm um padrão aí, que é uma maneira de eu generalizar. Então, lá, o que a moeda permitiu foi uma forma de troca que não vai mais se realizar, que seria uma troca, um escambo, quer dizer, uma coisa ser trocada por outra. E esse cálculo do valor de coisas diferentes revela uma nova capacidade de extração e de generalização. Quer dizer, veja que coisas diferentes podem ser traduzidas por uma terceira. Quer dizer, um arroz ou feijão, por exemplo, são coisas diferentes. Mas aquilo pode ser traduzido na forma de moeda. Certo? Então,
o arroz são tantas moedas, ou custa tantas moedas, o feijão custaria tantas, outras tantas. Uma é X moedas, outra Y moeda. Então a moeda ela passou a ser uma maneira de você traduzir coisas diferentes a partir de uma terceira. Então isso a gente pode dizer que a filosofia vai fazer isso. Como eu disse, né, jacaré, leão, pode ser traduzido por uma terceira que seria animal. Então o próximo seria o desenvolvimento da vida urbana. Então, com o predomínio do comércio e do artesanato, que levou ao aprimoramento de técnicas de fabricação e de troca, e diminuiu o prestígio das famílias da aristocracia proprietária de terras, por quem e para quem os mitos foram criados. Então, explicar essa parte aqui, né, para a gente poder entender. Veja bem, como é que era a vida na Grécia antes da filosofia? Você tinha uns proprietários de terra e que eles produziam os seus bens e, como eu disse, faziam as trocas. Então, as trocas de produtos eram feitas, assim, no primeiro momento, em lugares provisórios, como se fosse um lugar que eles escolhiam e que era a meio caminho, tanto de que a gente poderia chamar de fazenda, tá certo? Uma fazenda e outra. Eles escolhiam lá o meio caminho e iam lá, trocavam os produtos. Eu tinha uma coisa em grande quantidade, posso passar isso para outros e o que os outros têm em grande quantidade vão passar para mim. Então no início era assim. O problema é que depois eles viram que a cada vez você ficar montando aquelas tendas para fazer aquelas trocas, aquilo tinha um certo custo. E era melhor que, por exemplo, você já deixasse aquilo, né, já pronto, para quando eu tivesse ou quando eu quisesse, iria lá e promoveria essas trocas. Então aí começou esse lugar onde acontecia o comércio, aquilo passou a ser uma coisa perene, não mais algo que mudava, digamos assim, né, que variava. Então aquilo passou a ser uma coisa perene. Então, pessoas que passaram a morar ali. E quem passou a morar ali? Exatamente, os comerciantes. Então, esses comerciantes, exatamente usando essa outra coisa que a gente viu antes, que é exatamente a moeda, eles recebiam os produtos e, no lugar, ao invés de entregar produtos, por exemplo, entregavam moedas também para as pessoas que iam trazer os seus produtos, exatamente de tal maneira que, por exemplo, alguém está precisando de feijão, mas não tem feijão nesse momento. O feijão só vai vir daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Ora, mas eu não posso ficar aqui uma semana, 2 semanas. Então, o que o comerciante fazia? Ele entregava a moeda para a pessoa que era o dono do produto, e essa pessoa ia embora, depois, 1 semana, 2 semanas depois, ela retornava para comprar aquilo que ela precisava. Então, esses comerciantes, eles começaram a se tornar ricos, começaram a enriquecer. É exatamente o que está dizendo aqui, ó. A classe de comerciantes ricos que se consolidou e ele precisava encontrar pontos de poder e de prestígio para suplantar o velho poderio da aristocracia, de terras e, no caso, de sangue. Então, como eu falei, eles não apenas, eles eram aqueles que tinham poder eram chamados aristocratas. Então, com o desenvolvimento da vida urbana, surgiu essa figura, que é exatamente o comerciante, que ele passou a ser rico, mas no primeiro momento ele não tinha poder. Ora, ele vendo que o poder estava exatamente da aristocracia, ele queria buscar, no primeiro momento, um espaço nesse poder. Então eles buscaram o que eles chamam aqui de prestígio e, assim, eles viram que, por exemplo, uma das coisas que era muito boa, muito importante para, inclusive, fazer crescer a vida urbana, era exatamente o estímulo à arte, ao artesanato. Então, muitas pessoas passaram, como eu falei, a viver nessas cidades, que seriam esses polos comerciais, que posteriormente viraram cidades. E os comerciantes, eles meio que patrocinavam esses artesãos. E aí, com isso, entendendo que esse comerciante passou a ser alguém que vai disputar o poder com os aristocratas, a gente pode dizer que esse ambiente da vida urbana se tornou um ambiente favorável ao desenvolvimento da filosofia. O outro é a invenção da escrita alfabética. Então, ela revela, né, como a invenção do calendário da moeda, né, juntamente com a invenção do calendário da moeda,
o crescimento da capacidade de abstração e de generalização. Isso porque as escritas fonéticas, como a alfabética, em vez de representar uma imagem da coisa que está sendo dita, como por exemplo os hieróglifos dos egípcios ou os ideogramas dos chineses, eles oferecem um sinal ou signo abstrato, uma palavra como indicativo dela. Então, aqui não está dizendo uma coisa que é muito importante, né, nessa invenção da escrita alfabética. Entender o seguinte, que os hieróglifos, os ideogramas, até hoje eles são muito difíceis de você estudar, de você compreender. A gente pode dizer que hieróglifos, né, a palavra hiero quer dizer sagrado, então são signos sagrados, quer dizer, são pouquíssimas pessoas, só os deuses compreendem isso, ou são os deuses que deram essas formas, né, que são... Só uma elite teria condições de ter o domínio sobre essa linguagem. Ora, a escrita alfabética, ela tornou, como se ela democratizou a linguagem, tornou mais fácil, inclusive os próprios chamados escravos, por exemplo, eles podiam dominar a técnica do alfabeto, enquanto que os hieróglifos, como precisavam de um tempo muito grande para você dominar, então, somente pessoas privilegiadas ou pessoas da elite que tinham condições de chegar aí. Então, com isso, a invenção alfabética ela tornou exatamente esses conhecimentos que eram a propriedade de uma pessoa ou um determinado grupo, a partir do momento que você escreve isso, que você põe isso em um papel, no caso o papiro, aquilo pode ser compartilhado por outras pessoas da cidade ou inclusive pessoas fora da cidade. Então a invenção da escrita alfabética foi também muito importante para o nascimento da filosofia. E por último aqui é o que a gente chama de invenção da política. Então, e aí é importante se fale o seguinte, que os historiadores concluíram que foram exatamente os gregos que inventaram a política. Mas como? Né? Às vezes esse tipo de afirmação pode surpreender no primeiro momento, mas não deve surpreender. Porque nós temos que compreender o seguinte, como é que era a política antes dos gregos? A gente pode dizer que havia uma espécie de fusão entre o que seria o governante e a lei em que operava esse governante. Antes da política, ou da invenção da política tal como os gregos elaboraram, essa fusão é que era o padrão. Então, quem dizia as leis era o próprio o governante. E aí, os gregos, eles fizeram uma divisão desses dois. Então, uma coisa é o governante, outra coisa é a lei. E introduziram um elemento completamente novo em relação a todo o restante. É que eles colocaram a lei como acima do governante. Quer dizer, o próprio governante ele vai ter que se submeter à lei. Então, a lei vai ser criada pelo povo, digamos assim, e a partir do momento que essa lei é criada, o governante ele vai estar submetido a essa lei. Então é exatamente o que está dito aí. A ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana que decide por si mesma o que é melhor para si e como ela definirá suas relações internas. Então, essa característica da polis grega, que é um espaço legislado e regulado, vai virar de modelo para a filosofia propor que também o mundo é racionalmente legislado, regulado e ordenado. Quer dizer, eu posso não apenas, como eu disse, compreender o mundo, como eu posso dar uma direção para as coisas, dar um sentido, dar um significado. E um significado seria humano, né, para as coisas. Então, você vê que esse aspecto da invenção da política, ele vai ter uma influência muito grande, né, no nascimento da filosofia. 2, que é o surgimento de um espaço público, que faz surgir um tipo de discurso diferente do proferido pelo mito. Agora, com a polis, a cidade, a palavra constitui-se como direito de cada cidadão emitir a sua opinião, discuti-la e buscar persuadir o outro. Assim surge o discurso político como decisão e exposição racionais. Então, veja como é interessante ver esse espaço, que é chamado de espaço público. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele vai poder ir para aquele espaço e emitir a sua opinião e propor, por exemplo, que aquela sua opinião seja votada. Então, se a maioria concordasse, aquilo inclusive passava a ser lei a partir daquele momento, um pouco diferente do modo como nós somos hoje.
Então, com a política, valorizou-se o pensamento racional, então criando condições para que surgisse o discurso ou a palavra filosófica. O que quer dizer aí? Repare que para que eu possa convencer o outro, eu vou construir aquele que seria o discurso, quer dizer, um discurso de convencimento. E esse discurso, ele passa a ser diferente, né? Ele tem uma diferença, ele é distinto das outras formas de discurso. O discurso que havia antes era o discurso do poeta, que era, como eu disse, né, como era colocado por eles mesmos, uma mera reprodução do conhecimento dos deuses. Então, esse discurso político, ele já é um descolar dessa ideia de que o que eu tento fazer seria meramente reproduzir o pensamento dos deuses. Mas eu, ser humano, posso construir um conjunto, um discurso, um conjunto de argumentações, de tal modo que eu possa convencer o outro sobre um determinado aspecto da realidade. E a terceira é a noção de discussão pública das opiniões e ideias, pois a política estimula um pensamento e um discurso públicos, ensinados, transmitidos, comunicados e discutidos, que não sejam formulados por seitas secretas dos iniciados em mistérios ou coisa parecida. Veja, repare a questão, quer dizer, quando você diz público, você quer dizer exatamente isso. Quer dizer, o discurso ele não vai ser propriedade de uns poucos, né, que eu chamaria de seitas ou mistérios. Mas o objetivo desse discurso é chegar até o povo, é fazer com que aquela população reflita sobre aquilo que está sendo colocado e julgue aquele discurso. Então veja como há uma diferença muito grande nesse discurso político dos discursos que eram anteriores. Os discursos anteriores, como eu disse, eles eram como eles vinham dos deuses, vamos dizer assim. Então é como se você criasse discursos próprios para cada deus. Então isso a gente chamaria de seitas, ou seja o que for. Então é como se hoje a gente chamaria de as várias religiões que tem uma espécie de líder, um líder que seria o iniciador daquele discurso, né, daquela forma de compreender a realidade. Então isso é a ideia de um pensamento que todos podem compreender, discutir e transmitir. Isso vai ser muito importante para a filosofia, porque, como eu disse, se você pensar nessa história da seita e do mistério, quer dizer, para a seita e o mistério, ele tem um aspecto de codificação. Então, só quem pode compreender, né, aquele discurso é quem detém um código. O discurso político, ele, por si mesmo, como ele é público, então ele não tem um código. Então, ele já tem, por si mesmo, a capacidade de transmissão de um determinado pensamento. Então, o outro, ele não precisa ser ensinado, digamos assim, a codificação. Quer dizer, a gente pode dizer que se há uma codificação, essa codificação é propriamente o idioma. Quer dizer, se eu falo grego e a pessoa que me escuta domina o grego, ela vai poder compreender o que eu estou falando, né? Então, se há uma codificação, a codificação se resume ao idioma, mas não a uma outra forma de codificação que poderia haver. Então, como eu falei, esse último aspecto contribuiu muito também para a origem da filosofia. E com isso, damos por encerrada a nossa aula sobre a origem da filosofia.